Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci e hoje nós vamos falar sobre epidemia. Então, no nosso Atualidades Jurídicas. Por que epidemia? Porque nós estamos aí com uma epidemia, agora pandemia do coronavírus, né, que causa a doença Covid-19. Então, a questão que nós vamos trabalhar é justamente a seguinte: quando se caracteriza o crime de epidemia? Porque nós temos o crime de epidemia tipificado no Código Penal. E nós temos também no artigo 131 do Código Penal um crime de perigo de contágio de moléstia grave, que é o caso aí da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. E a questão que está hoje borbulhando aí nas redes sociais, na imprensa, diz respeito justamente àquela pessoa que se recusa a fazer um tratamento estando infectada, a pessoa que, sabendo-se infectada, omite dos colegas de trabalho, dos colegas de escola, da população em geral, da família, e passa a conviver com essas pessoas transmitindo o vírus para as demais. Como é que fica a situação dessa pessoa do ponto de vista penal? Ela vai responder criminalmente? Ela pode ser penalizada por isso? Então é justamente o que nós vamos trabalhar agora, tá bom? Então vamos lá, crime de epidemia, perigo de contágio de moléstia grave. Então vamos começar com o primeiro artigo que nós temos no Código Penal, que é o artigo 131. Então leia comigo aí. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Então isso nada mais é do que praticar o ato capaz de produzir o contágio uma pessoa que está contaminada com uma moléstia grave. Evidentemente que esse crime é doloso, esse crime tem que ser praticado com a intenção, né? Por isso que ele diz, praticar com o fim de transmitir. Tem uma finalidade específica de transmitir a moléstia grave, que a pessoa está contaminada. Então ela sabe que está contaminada, ela pratica o ato com o fim de transmitir esta moléstia grave de que ela está contaminada, ela pratica o ato capaz de produzir o contágio. Não há necessidade que efetivamente a vítima seja contaminada, né? Ou as vítimas sejam contaminadas. Então a pessoa vai responder independentemente da vítima eventualmente ser contaminada, pessoal. Aí muitos falam, mas se ela não sabe que está contaminada. Se ela não sabe que está contaminada, aí não há intenção, não há o dolo. Mas muitos dizem, mas se ela viajou, por exemplo, para um país como a Itália, ou foi para um país de risco, para a China, e ela então suspeita que eventualmente possa estar contaminada, às vezes apresenta até algum sintoma, e fica quietinha para não perder dia de serviço, para não ter que ir no médico, às vezes está sem plano de saúde, não quer ir na rede pública, não quer ficar de quarentena, e essa pessoa arrisca, fala, eu vou para o meu serviço, eu vou para a escola, eu vou me relacionar no meu comércio, no meu ambiente de trabalho, e aí começa a colocar a vida dos demais em risco. Então essa pessoa está agindo com dolo eventual e aí ela poderá ser responsabilizada por esse crime de perigo de contágio de moléstia grave, que se insere no capítulo da periclitação da vida e da saúde dentro do Código Penal. Tá bom? Esse é um crime muito importante, embora às vezes negligenciado na área penal, né? Negligenciado no estudo do direito penal. E nós temos também o crime de epidemia, esse mais grave, não é? E quando ele fala em epidemia, pessoal, leia-se também, eventualmente, pandemia, né? A epidemia é o de menos. Nosso código é de 1940, então eles tratavam lá como epidemia. Então ele diz, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. O termo germes patogênicos, ele inclui todo tipo de patologia contagiosa, então inclusive por vírus, né? Então entraria aí o vírus do coronavírus, ou qualquer os irmãos do coronavírus, da classe dos coronavírus, inclusive causando a doença aí, a Covid-19. Então, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Aí você vai dizer, professor, mas aqui também precisa ter a intenção, né, de causar a epidemia. Então, eu vou lá no meu trabalho, vou lá no meu serviço e eu vou causar epidemia, eu vou espalhar isso para um número indeterminado de pessoas. Como é que funciona? Não, a modalidade culposa também é punida, né? Então, veja só aqui no parágrafo 2º, no caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos. E se resulta a morte, que pode acontecer,
é um resultado pré-ter-doloso, pré-ter-intencional, é de 2 a 4 anos, até porque o pré-ter-doloso ou pré-ter-intencional também está aí no parágrafo 1º. Então, o sujeito causa epidemia e a morte ocorre como um resultado não pretendido. Não é aquela história do dolo no antecedente, culpa no consequente. Então, a pessoa está infectada e ela sai propagando germes patogênicos aí pela rua, pelo trabalho, nos meios de transporte. Essa pessoa pode ser responsabilizada, sim, pelo crime de epidemia. E ela está sujeita a uma pena de reclusão de 10 a 15 anos. É muito grave. E na caso de culpa, imprudência, negligência, imperícia, negligenciou o sintoma, negligenciou a possibilidade de transmitir, então, nesse caso, a pessoa vai responder também. Veja que lá no 131, ela queria contaminar pessoa determinada ou pessoas determinadas. Aqui não, ele está causando epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. E aqui entra também, que outro dia me consultaram, e a mãe, que sabendo que o filho pode estar contaminado aí pelo coronavírus, ou já desenvolvendo a doença Covid-19, a mãe manda mesmo assim a criança para a escola, né, e colocando em risco as demais crianças. Então também nós podemos incriminá-la, não só pelo 131, como também pelo 267, se houver a epidemia causada, não é? Então, portanto, ficam aí as nossas dicas. Eu quero que você curta aí, né, dê o seu like no nosso vídeo e nós voltamos oportunamente com mais um assunto aí nas nossas atualidades jurídicas. Muito obrigado pela atenção. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então se inscrevam no nosso canal, deixem aí o seu like, façam os seus comentários, que também é muito importante para nós, e clique aí no sininho para receber as notificações, ok?